Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, refletindo a respeito da carta de Tiago, sabedoria de Deus para nós. Ontem nós estávamos falando a respeito de que Deus é bom, toda dádiva, todo dom perfeito, todo favor, todo presente vem de Deus, descendo, como diz Tiago, do Pai das luzes. E é isso que nós vamos falar hoje. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança alguma. Então vamos meditar a respeito desta frase, desse conceito, dessa verdade preciosa para nós, os servos, os filhos de Deus. Então, todo dom, todo presente vem descendo do Pai das Luzes. Mais uma vez aqui nós temos um nome divino substituído por um equivalente, né? Ontem nós vimos aquele que está no alto, né? Vem do alto. No texto nós vamos então pensar a respeito disso. O que o autor estava querendo trazer para nós, então, com essas repetições dessas questões teológicas. Aqui nós vemos, então, Deus, o Pai das luzes. Então, o dom vem dele, o presente vem dele. E faz o quê? Desce para nós. Uma conclusão lógica, já que ele, como nós vimos ontem, ele é do alto e nós somos aqui de baixo. A figura de Deus como luz é tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós vemos em vários textos, em Salmo 27:1 nós lemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Já em 1 João, capítulo 1, versículo 5, nós lemos que Deus é luz. O Salvador também, quando ele vem falar sobre si, ele aplica, então, esta mesma figura significativa. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida, como diz João 8,12. Mas Tiago, então, ele ultrapassa essa metáfora. Na realidade, ele amplia, né? E traz algo diferente para o nosso conhecimento. Ele não declara que Deus é luz, mas que Deus é o Pai das luzes. A linguagem é alusiva a Deus como o Criador, então, dos luminosos, dos luminares. Então, o ensino que fica patente, aquilo que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículos de 14 a 18. Ele é Pai de tudo aquilo que existe de mais elevado na criação. E aí ele fala então dos astros, né, do sol, da lua, das estrelas. Então, e tudo isso está onde? Tudo isso se localiza muito acima dos homens. Para Deus tem o seu significado, tem os seus propósitos, né, tudo o que ele criou. Mas quem nos criou ainda é maior do que eles, porque está acima deles, por ser ele, então, o Pai das luzes. Aqui parece uma linguagem cosmológica, né, do cosmo, e ela é confirmada, então, no final do versículo de Tiago, né, 1,17, que diz assim: em quem não há mudança nem sombra de variação. Quer dizer, o Pai das luzes é um Pai imutável. Então, nós podemos fazer essa observação da imutabilidade de Deus, né? Deus não muda o seu caráter, Deus não muda a sua essência, mas ele age de maneiras diferentes de como ele agiu no passado. Ele não está preso aos esquemas humanos, aos pensamentos humanos, né? E também às manipulações do homem. Não há nele sombra de variação. Até os astros mudam,
né? Os contemporâneos de Tiago não estavam familiarizados muito com esses conceitos atuais da astronomia, mas eles viam as luzes do firmamento cintilarem. Eles viam o sol nascer, viam o sol se pôr, tendo o seu brilho, né, diminuído durante o dia, via também as fases da lua, as luzes do firmamento mudavam, mas o Pai das luzes que criou tudo isso, ele não muda nunca. É sempre o mesmo. Ao invés de dizer, então, que não há mudança, não pode haver mudança nenhuma. Várias traduções da Bíblia existem, né? Mas é importante a gente entender que ele traz esse sentido de falar, né? Que o Pai das luzes, tudo que tem luz que ele criou, às vezes tem as suas variações. Então, o que é importante a gente entender? Que Deus é bom, ele nunca muda. Essa é a afirmação de Tiago. Ele é sempre bom e ele nunca deixará de ser bom e de dar boas dádivas aos seus filhos. Às vezes as pessoas têm os conceitos e os pensamentos errados, porque eles não conseguem entender realmente quem é Deus. Então, como diz Tiago, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, e nele não há variação de mudança. Não é suficiente, porém, dizer que toda dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto. Então, qual seria a evidência dessa declaração? Então, o que tem Tiago para apresentar como uma prova afirmativa, então, sobre isso, sobre que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, a resposta nós encontramos já no próximo versículo, no versículo 18, que ele diz assim: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. E o novo nascimento que ele nos gerou. Aqui ele está falando sobre isso, que ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Por isso que nós temos o novo nascimento, é ele que testifica se nós nos tornamos filhos do Pai das luzes ou não, o nascer de novo em Deus. Então, antes de comentar o novo nascimento, é oportuno que nós entendamos essa frase, segundo a sua própria vontade que ele agiu. Então, a salvação é produto do querer de Deus. Salvar homens pecadores como nós, isso foi vontade de Deus, foi o produto do seu querer. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus opera o seu querer e opera tudo em todos. Não há nada que Deus não possa operar. Então, essa foi a vontade de Deus, o seu amor para conosco. Então, essas são as coisas mais importantes nós entendemos, né? Compreendemos a nossa salvação. Foi o querer de Deus. Não encontramos na Bíblia um Deus relutante, né? Que não deseje de forma alguma salvar. Ele não nega a salvação aos homens perdidos. Na verdade, ele se oferece, ele se doa, se dá, né? Oferecendo o seu filho pela nossa salvação. Então, desde o Éden, encontramos um Deus que procura um homem que muitas vezes está se escondendo dele. Deus, ele quer o nosso bem. Foi o seu querer, a sua vontade, que levou ele a nos enviar o Salvador e nos salvar. Foi pelo seu querer que Deus nos gerou novamente em Cristo Jesus. Então, o verbo fala assim, o seu querer, né, pela sua vontade. Então, quer dizer que ele doou a sua luz, enviando Jesus como a luz do mundo, para iluminar o caminho para que nós encontrássemos, então, a salvação. Então, é importante essa ideia, né, desse novo nascimento em Cristo. E nós podemos entender, né, o que diz a palavra de Deus, que Jesus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né, para o reino de luz.
Então, Deus reúne em si todas as funções e Ele nos deu, então, a sua luz. Ele nos fez nascer espiritualmente, porque assim Ele desejou nos tirar das trevas. Então, nós fomos gerados pela própria palavra de Deus, pela própria palavra da verdade. Então, é muito importante a gente guardar essa ideia em nossos corações. Nós fomos gerados em Deus por meio de Cristo Jesus. Então, é muito importante a gente entender que pela palavra de verdade, que é o próprio Jesus, que é a própria luz, Ele então, pela sua própria vontade, traz a salvação ao homem. Ele nos dá a luz novamente. O homem, aqueles que andavam em trevas, encontraram a luz. Então, Ele nos faz nascer espiritualmente da luz, porque assim Ele desejou. Amanhã nós daremos continuidade, então, ao próximo versículo, ao próximo texto, falando sobre, então, o que significa a palavra da verdade. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.